Olá, sétimo C, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os animais, né? Nós vimos já vários deles, poríferos, quinidários, plateumintos, anelídeos, nematóides. Vimos artrópodes, equinodermos e qualquer outro, e moluscos também. E aí nós encerramos os invertebrados, certo? Nós vamos começar a ver agora os vertebrados, aqueles que têm crânio e coluna vertebral. Vou começar aqui com peixes e anfíbios, no tema 5. Depois nós vamos ver lá os répteis e as aves e os mamíferos. Vamos lá então? Bom, eu estou aqui então com o tema 5. Só que antes de a gente começar o tema 5 sobre peixes e anfíbios, vamos voltar lá na primeira página sobre os animais, lá no tema 1, aqui ó. Tema 1, desse esquema aqui, que eu já mostrei várias vezes, né? Vários vídeos a gente foi lembrando aqui. Vamos lembrar ele de novo agora e ver onde a gente está. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Primeiro vamos circular aqui tudo que são os invertebrados. Vamos lá, vamos circular aqui. Todos esses aqui são os invertebrados, certo? Os vertebrados que nós vamos ver agora são esses aqui. São os vertebrados. Certo? Isso aqui é um filo só, dos cordados. Os cordados são divididos em peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. É o que a gente vai ver agora. Só que vamos lembrar o que a gente já viu? Então, a gente já viu aqui, ó, os poríferos. Lembra das esponjas do mar, que são seres filtradores. Os quinidários, que são de dois tipos, né? Nós temos os pólipos, que são as anêmonas do mar, e temos as medusas, que são as águas-vivas. Aí nós vimos os vermes, nós vimos os plateumintos. Dos plateumintos nós vimos a planária, nós vimos a tênia, né, e a doença que ela causa, a teníase e a cisticercose. Nós vimos também o esquistossomo, que causa a doença chamada esquistossomose, que é conhecida como barriga d'água. E aí nós vimos os nemátodas, ou nematóides. Aqui dos nematóides nós tínhamos a lombriga, como exemplo, né? A lombriga era um exemplo de nematóide. E nós vimos aqui também, ó, junto com vermes, nós vimos aqui os anelídeos. Os anelídeos, nós vimos representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Ok, aí semana passada nós vimos mais três. Nós vimos então aqui os moluscos. Nós vimos que as lesmas, os caracóis, os polvos, as lulas, são todos moluscos. A palavra molusco vem do corpo mole, né? O polvo tem um corpo mole, a lesma também, né? Então nós vimos os moluscos. Nós vimos aqui também os artrópodes, que é esse grupão aqui, ó, que é dividido, né, em várias partes. Os artrópodes, que são divididos em insetos, aracnídeos, crustáceos e os diplópodes e os quilópodes. Nós vimos todos eles. E aí, para finalizar, nós vimos os equinodermos. Um exemplo de equinodermo é a estrela do mar. Tá? Beleza, aí completamos todos os invertebrados. Todos esses que eu mostrei de azul, eles não têm coluna vertebral, não têm crânio. Né? Agora nós vamos começar a ver os vertebrados, que é o filo dos cordados. Aqui está escrito cordata, né? Mas muitas vezes a gente fala cordados. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, onde é o grupo onde está o ser humano, né? Nós somos mamíferos. Então vamos lá, vamos começar. Peixes e anfíbios, no tema 5, vamos começar falando primeiro dos peixes. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Peixes. Os peixes apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. Existem espécies que vivem em água doce, outras que vivem em água salgada. Existem peixes de rios, de lagos e lagoas, e existem peixes dos oceanos. As seguintes características são compartilhadas pela maioria das espécies. Então, o que os peixes têm, né? O que eles têm? Vamos lá. As bolinhas aqui agora. Primeiro, a pele dos peixes secreta muco, uma geleca que sai da pele dos peixes, que lubrifica a superfície do corpo e ajuda no deslocamento do animal na água. Ele fica liso, né? Já viu a pessoa, você já viu um vídeo, a pessoa tentando pegar um peixe e o peixe escapa da mão, né?
Aí porque ele fica liso, né? A pele dele é bem lisa, por causa desse muco que ele produz. Depois, apresentam nadadeiras. Né? O que são as nadadeiras? São órgãos responsáveis pela locomoção no meio aquático. Então, ele tem aquelas nadadeirinhas que ele usa para se deslocar. A respiração, na maioria dos peixes, ocorre por meio de brânquias. Então, eles não têm, a maioria não tem pulmões. Alguns têm pulmões, tá? Mas a maioria tem brânquias. É uma estrutura rica em vasos sanguíneos, especializadas na realização das trocas gasosas com a água. Não sei se você já viu que os peixes têm uma abertura na lateral do corpo, né? Aquela abertura ali, que é o opérculo. Dentro do opérculo, não sei se você já teve a oportunidade de pegar um peixe, mas se você abrir aquela abertura ali, você vai ver que tem uma carne vermelha ali dentro e escura. Aquilo ali são as brânquias. É ali que ocorre, a água passa, entra pela boca e sai por aqui. Nessa saída, passa pelas brânquias e as brânquias recolhem o oxigênio. Em peixes ósseos, aqueles que têm ossos, as brânquias são recobertas por uma estrutura óssea em forma de lâmina, denominada opérculo. Há um grupo de peixes, além de brânquias, que apresenta pulmões rudimentares. O pulmão, né, não é bem um pulmão igual ao dos seres terrestres, mas tem um pulmão rudimentar, simples. E são os peixes pulmonados, também chamados de dipnóicos. Então existem alguns peixes que têm um pulmão primitivo, rudimentar, e aí eles precisam pôr a boca para fora para poder respirar, né? Fora da água. Poder respirar quando é pulmão, fora da água. Quando são brânquias, dentro da água. Continuando. Os peixes apresentam nas laterais do corpo uma estrutura sensorial, a linha lateral. Vamos já ver o desenho aqui embaixo? Aqui não está mostrando muito bem, ó, mas eles têm uma linha aqui, ó, que é a linha lateral. Tá? Para que serve essa linha lateral? Captam vibrações aquáticas que lhes possibilitam a percepção do movimento e da direção da corrente de água em torno do corpo. Então é como se fosse uma parte do corpo que sente a água e sente o que está em volta, né? Se algum animal se aproxima, ele sente a vibração da água por aquela linha lateral. Então é como se fosse, ela sente o tato, né? A gente tem o tato no corpo todo, o peixe tem um tato muito sensível naquela linha lateral. Próximo. A maioria das espécies é ectotérmica. O que é isso? O que é ser ectotérmico? Depende de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo, que em geral varia de acordo com a temperatura do ambiente. Muitos seres são endotérmicos, produz o próprio calor. O ser humano, por exemplo, é endotérmico. Nós temos uma temperatura de 36 graus, né? Uma temperatura mais alta que o ambiente, que o corpo produz esse calor. Já os ectotérmicos, não. Eles dependem do ambiente para se aquecer. Então, eles são animais ectotérmicos, tá? Eles dependem do ambiente para aquecer o corpo. E se o ambiente estiver frio, o corpo também fica frio. Bom, aqui do lado, antes de seguir, nós temos aqui um peixe chamado piramboia. É um peixe pulmonado, então ele tem pulmões, que ocorre na Amazônia e no Pantanal. A função respiratória dos pulmões permite a esse animal passar algum tempo fora da água. Então, se o rio seca, se seca o rio, né, fica sem água, ele consegue ficar ali paradinho, só com o nariz para fora ali, a boquinha, o focinho ali para fora, né, do peixe, e ele fica respirando o ar normal, o ar fora, mesmo sem água. Parece uma serpente, né? Mas é um peixe. Beleza, aí aqui nós temos uma representação esquemática de um peixe. Olha só, aqui está mostrando como a água entra pela boca e sai aqui pela lateral, né, do opérculo, que é a lateral que abre aqui. Muitas pessoas chamam de guelras, né? As brânquias também são chamadas de guelras. Fica embaixo dessa abertura. Então fica ali dentro. Você abre ela, abre a abertura lateral do peixe e você vê uma carne vermelha ali dentro. São as brânquias ou guelras, tá? Para onde a água sai. Tem aqui as nadadeiras, né? Olha só, tem várias, né? Aqui. Beleza? Então tá. O corpo ele é hidrodinâmico, ele tem um formato, o corpo do peixe tem um formato em que ele pode nadar com velocidade na água, né? Um formato hidrodinâmico. E as brânquias, né, funcionam como se fossem pulmões, só que dentro da água. Há uma troca gasosa. O oxigênio entra,
nos vasos sanguíneos do peixe e o gás carbônico sai para a água. Beleza? Ok, vamos para a próxima página. Ok, agora eu estou na página 132. 132. Aqui começa com uma imagem de um animal marinho aqui bem grande. Vamos ver aqui quem que ele é. Está escrito assim: nem todos os tubarões são carnívoros. O tubarão-baleia se alimenta de plâncton, grupos de seres microscópicos que fica próximo à superfície. Então, esse tubarão aqui, ele não caça outros animais, ele come plâncton. Tá? Plâncton ele é formado por pequenos seres microscópicos que fazem fotossíntese, as diatomáceas, por exemplo, e ele se alimenta desses seres aí, tá bom? Aqui está mostrando, olha o tamanho dele e o tamanho da pessoa aqui do lado. Pessoa aqui, bem pequena perto dele, ele é enorme, né? Mas não tem perigo, esse animal ele não vai atacar o ser humano, que ele não é um animal carnívoro, caçador. Vamos lá. Vamos ver aqui a diferença dos peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Nós temos peixes que possuem ossos normais, osso normal. E tem aqueles que são formados, a estrutura, em vez de ter osso, eles têm cartilagem no corpo. Tá? Só cartilagem. Nós temos os dois, né? Ossos e cartilagens. Mas os ossos, né? A maioria da estrutura de formação do nosso corpo é ósseo e uma pequena parte é cartilagem, a estrutura de sustentação. Já existem peixes que só têm ossos e outros que só têm cartilagens. Vamos ver isso aqui. Existem cerca de 27 mil espécies de peixes. A maior parte delas é classificada em dois grandes grupos: os peixes cartilaginosos, caracterizados pela presença de esqueleto de cartilagem, sem tecido ósseo, e os peixes ósseos, que apresentam esqueleto ósseo com um pouquinho de cartilagem, né? É igual o ser humano. A estrutura principal é osso e tem uma ou outra cartilagem. Entre os peixes cartilaginosos podem ser citados os tubarões e as raias. Então, exemplos de peixes de cartilagem: tubarões e raias. Eles apresentam um esqueleto de cartilagem resistente e a pele revestida por escamas muito pequenas, chamadas dentículos. O fígado desses animais acumula óleo que auxilia na flutuação. Então eles têm um fígado que ajuda a flutuar, que tem bastante óleo, o óleo ele é leve, então o peixe consegue nadar ali com facilidade. E quais são os dois representantes aí? Tubarões e raias. Aí nós temos aqui a fecundação é interna dos peixes cartilaginosos, ou seja, dentro da fêmea. Os machos apresentam uma modificação em uma de suas nadadeiras. A nadadeira pélvica, chamada clasper, que é utilizada na cópula, né? Na hora da cópula, da junção do macho e da fêmea. Então, é utilizada esse clasper aí para fecundação. Podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Isso aqui nós vamos ver ali do lado o que é a diferença de cada um, tá? E as fêmeas geralmente têm poucos filhotes. Então, quando vai nascer lá o filhote, não tem aquela ninhada grande, né? De um monte de filhotes. É um ou outro. Existe uma grande diversidade de peixes ósseos, mais de 20 mil espécies, que vivem em praticamente todos os ambientes aquáticos. Eles apresentam um esqueleto com osso calcificados e cartilagem. Você viu que agora, ó, aqui em cima, são 27 mil espécies de peixes. Desses 27 mil, 20 mil são ósseos, são de ossos. 20 mil são ósseos. E quando fala praticamente todos os ambientes, quer dizer que tem peixe ósseo de água doce e de água salgada. Agora aqui, pele mucosa revestida por escamas e bexiga natatória. Então lá, a pele tem aquela geleca, aquele muco que produz para deixar ele liso. Tem escamas. Lembra que os outros eles têm dentículos, né? Os com cartilagem, tubarão e raia, eles têm dentículos. Os peixes ósseos têm escamas. E eles têm uma estrutura chamada bexiga natatória,
é uma bexiguinha mesmo que tem dentro do corpo, tá? Cheia de ar, inclusive. É um órgão que ajuda a regular a flutuação do peixe de acordo com a quantidade de gás que fica no seu interior. Então, quando ele quer subir, aumenta essa bexiga, como se ele enchesse, né, o, o oxigênio e outros gases que estão presentes no sangue vão para essa bexiga, ela aumenta e o peixe sobe. Quando o peixe quer subir, ele diminui esse gás que tem dentro da bexiga e aí o peixe vai descendo. Ou seja, o gás vai para o sangue, né, a bexiga diminui de tamanho e aí o peixe desce. A maioria das espécies Na maioria das espécies, os peixes ósseos têm sexos separados. Então, macho e fêmea apresentam fecundação externa, ou seja, o espermatozoide e o óvulo se encontram fora do corpo, né? Ou seja, a fêmea despeja os óvulos, o macho despeja os espermatozoides e na água acontece a fecundação. E são ovíparos, podendo depositar no ambiente desde algumas dezenas até milhares de ovos. Então vamos dar uma olhadinha aqui a diferença de ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Isso aqui é importante, eu vou cobrar no questionário. Ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Então vamos lá. Quem são os primeiro aqui, os ovíparos? Animais que se reproduzem por ovos postos e incubados no ambiente externo. Tipo, sei lá, galinha. A galinha bota ovo, né? Ela é fecundada, ela bota o ovo, aí vai chocar o ovo fora do corpo dela. Ovíparos. Ovovivíparos. São animais que se reproduzem por ovos incubados dentro do organismo materno. Ou seja, a fêmea tem ovo, só que o ovo fica dentro do corpo da mãe. Fica chocando lá dentro do corpo. Muitas serpentes são assim, muitas cobras são assim. Tá? A fêmea desenvolve os ovos ficam dentro do corpo da mãe. Então aí o filhote nasce duas vezes. Primeiro ele sai do ovo e depois sai da mãe. Tá? E nós temos os vivíparos. São animais que reproduzem sem ovos, dando à luz a filhotes formados dentro do corpo materno. Esse aqui, por exemplo, o ser humano é assim. O ser humano é esse aqui, ó, vivíparo, certo? Os mamíferos todos são assim. Todos não, depois a gente vai ver que tem alguma exceção, mas a quase totalidade dos mamíferos são assim. Cães, gatos, elefantes, sei lá, qualquer animal mamífero, né? Com exceção de dois animais que a gente vai ver depois, eles são vivíparos. Ok? Então vamos lembrar aqui, ó, ovo vivíparo bota o ovo e choca fora da fêmea. Ovo vivíparo tem ovo, mas o ovo fica dentro da fêmea, até fica chocando lá dentro. E os vivíparos não têm ovos, eles têm útero, têm placenta e cordão umbilical. Bom, aí terminamos aqui. Nós temos aqui um cavalo marinho. Cavalo marinho é um peixe. Cavalo marinho da espécie Hippocampus reidi, incubando ovos na bolsa ventral. Então esse aqui está grávido. E é engraçado que esse aqui é um caso de um peixe que os machos é quem ficam grávidos, tá? Os cavalos marinhos são peixes ósseos e os machos são os responsáveis pela incubação dos ovos. Então, os machos é que ficam com os filhotes na barriga. Ele é quem engravida, tá? Estranho, né? Mas sempre na natureza tem uma exceção aí à regra. Então, nesse caso aqui, o macho é quem carrega os ovos fecundados, tá bom? Seguindo, vamos para a próxima página. Ok, então vimos os peixes, agora vamos falar um pouquinho dos anfíbios. Anfíbios. A palavra anfíbios vem de bios, é vida, e anfi é dupla, vida dupla, tá? Vamos ver aqui, ó. Que vocês vão ver que quando eles são filhotes, eles são de um jeito, e quando eles crescem, eles são de outro. Os anfíbios são representados por sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. O nome anfíbio, do gênero, do grego, né? Anfi quer dizer dupla, bios quer dizer vida, então é um animal de vida dupla. Deve-se ao fato de a maioria das espécies passar uma parte da vida na água e outra em terra firme. O sapo aqui, por exemplo, olha lá. Quando ele é filhote, ele é chamado de girino, quando ele é pequenininho. Girino vive na água, igual um peixinho. Ele tem brânquias, respira dentro da água. Depois ele cresce, o corpo muda totalmente, ele sai da água e passa a respirar pelos pulmões e também pela pele. A gente vai ver isso.
Os animais desse grupo foram os primeiros vertebrados a colonizar o meio terrestre. Então, os anfíbios são os primeiros seres que deixaram a água e foram viver na terra. Mas eles ainda guardam um pouco dessa questão da água, porque quando eles são filhotes, vivem dentro da água. Embora parte de sua vida ainda dependa do meio aquático, então eles são animais terrestres, mas ainda dependem, uma parte da vida depende da água. Algumas das principais características dos anfíbios são mencionadas a seguir. Então vamos lá. Uma outra coisa que não falou aqui é que os anfíbios gostam de ambientes úmidos, com água, né? Perto de rios, lagos e lagoas. Você nunca vai ver um sapo no deserto. Tá? A pele do sapo é muito fina, a pele dos anfíbios é muito fina e resseca muito fácil. Então eles ficam em lugares úmidos, pântanos, florestas fechadas e onde tenha rio e água para ele poder se reproduzir. Então vamos lá. Primeiro, os anfíbios são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Eles não têm o calor próprio do corpo. Eles dependem do ambiente para se aquecer. Então, eles procuram ambientes que sejam úmidos e quentes. Na maioria das espécies adultas, a respiração é pulmonar e cutânea. O que que é isso? Pulmonar é de pulmão e cutânea é de pele, tá? Pulmão e pele. Olha só, eles respiram pela pele também. Na pulmonar, as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, enquanto na respiração cutânea, as trocas são feitas diretamente através da pele, que é dotada de glândulas mucosas nas fases larvais e nos adultos de algumas espécies, a respiração é branquial. Então, quando é uma larvinha, o famoso girino, né, a larva do sapo é o girino, nós temos a respiração por brânquias, respiração branquial. Alguns adultos também têm respiração branquial, mas a maioria dos adultos é pulmonar e quando são filhotes, branquial. A maioria das espécies é ovípara. O que que é isso? Bota o ovo. A fêmea é fecundada e ela bota o ovo. Apresenta fecundação externa. Olha só, ela bota o ovo, mas a fecundação não acontece dentro dela, né? Bota o ovo e aí o macho bota o espermatozoide em cima dos ovos. Aí ocorre a fecundação. Os ovos são colocados na água e originam larvas aquáticas chamadas de girinos, que sofrem metamorfose, se desenvolvem em indivíduos adultos. Né? Leva alguns dias, o girino vai mudando, vai ganhando as patinhas, né? A cauda vai sumindo e aí ele sai da água. Quer dizer, se for um sapo, né? Se for uma salamandra, a salamandra ela cresce e ela continua tendo cauda. Tá? Salamandra parece um sapo, mas com cauda. E não tem no Brasil. Geralmente salamandra é na Europa e nos Estados Unidos. Aqui agora. Os anfíbios ainda dependem do meio aquático, precisam viver em ambientes úmidos para evitar a dessecação da pele, o que prejudicaria a respiração cutânea. Então eles têm que estar em ambientes úmidos, ambientes totalmente secos eles não vivem. Necessitam da água para fecundação e a postura de seus ovos. Os anfíbios podem ser classificados em três grupos: urodelos, que compreendem as salamandras e os tritões, os ápodes, representados pelas cobras cegas. Olha só, a cobra cega é um anfíbio, não é cobra. Cobra cega não é cobra. As cobras, elas são répteis, tá? A cobra cega não é cobra, ela é um anfíbio. Ah, uma pegadinha. E os anuros, que incluem os sapos, rãs e pererecas. Então, os anuros são os mais conhecidos, né? Principalmente os sapos, né? Não sei se alguém viu uma cobra cega, ela parece uma cobra, mas ela é cinza e ela não tem veneno, lógico, tá? Ela é um anfíbio, parente aí do sapo, da salamandra. Beleza, agora vamos ver aqui, ó. Glândulas de veneno. As glândulas paratoides dos sapos liberam substâncias tóxicas ao serem pressionadas. Então, se apertar a cabeça do sapo ali, ele tem umas glândulas que saem um veneno. Aqui onde elas estão, ó. Fica aqui nessa lateral do corpo, atrás dos olhos do sapo. Se apertar ali, vai sair um veneno. Essas glândulas servem de defesa contra predadores. Quando um sapo é abocanhado, suas paratoides são pressionadas e liberam veneno, fazendo com que o predador o solte. Tem muito cachorro que às vezes o sapo entra no quintal e o cachorro vai morder o sapo e aí solta esse veneno aí, incomoda um pouco o sapo, o cachorro. Não vai matar não, mas incomoda, tá?
Beleza. Aí aqui embaixo tem uma observação, vamos dar uma lida aqui. A maioria das espécies de peixes de caverna é cega ou apresenta olhos poucos desenvolvidos. Ou seja, peixes que vivem em lagos dentro de cavernas, né? Qual é a característica compartilhada por todos os peixes que auxilia esses animais cegos a perceber o ambiente? Essa pergunta aqui, a resposta é aquela linha lateral, né? O peixe tem uma linha lateral que ele percebe o ambiente. Vamos desenhar um peixinho aqui, ó. Uma cauda aqui. Vamos desenhar aqui assim. Aqui fica aquela abertura lateral. Aí ele tem aqui as nadadeiras, né? Aí, então, parecendo um peixe-cachorro. Eles têm uma linha aqui, ó. Uma linha na lateral do corpo, que eles sentem o ambiente com essa linha aí. Tá bom? Então, beleza. Aí depois tem outra aqui, ó. Muitos anfíbios possuem glândulas de veneno na pele, mas não conseguem apontá-las diretamente para outro animal. Qual é a função do veneno para esses animais? Bom, é a defesa, só que é na hora que ele está sendo atacado, né, abocanhado. Aí ele solta esse veneno que incomoda o agressor, e aí ele se livra então do animal, ok? E aí o animal depois aprende, né? Que se ele morder um sapo, ele tem aquele veneno, ele já não vai mais fazer. Beleza? Então tá. Vamos para. Tem uma lenda, né? Tem um pessoal que diz assim, ah, não chega perto do sapo que ele mija no seu olho, mija na sua cara. Não, isso não é verdade. O sapo não consegue mirar em você e jogar o veneno, não. Beleza? Próxima. Ok, então nós vimos os peixes e os anfíbios no tema 5. Já vamos direto para o tema 6, répteis. Terceiros aí, os terceiros vertebrados que nós vamos ver. Vamos lá. Diz assim: os répteis são representados por lagartixas, tartarugas, jacarés, serpentes, entre outros. Olha só, todos esses fazem parte então, do grupo dos répteis. Vamos ler de novo? Os lagartos, as lagartixas, as tartarugas, os jacarés, as serpentes e outros animais. As principais características desses animais são, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver o que eles têm. Ovo com casca rígida. Então, os anfíbios têm ovo, mas o ovo ele é meio transparente. Dá até para ver o girino dentro do ovo enquanto ele ainda não saiu aí para nadar. Um ovo assim bem molinho, da pele bem mole. Já os répteis já tem casca rígida, já tem uma casca dura, igual da galinha, né? A galinha é uma ave, mas os répteis têm ovo parecido, né? O ovo com casca dura. Protege o embrião contra a dessecação e dos choques mecânicos. Então, de uma batida, né? O ovo consegue resistir lá, se ele rolar um pouquinho, né? E bater, ele talvez não quebre, ele é mais resistente. E também ele não perde água, ele não fica seco, ou seja, os répteis já são animais de ambientes mais secos. Você consegue ver um lagarto, uma serpente num lugar no deserto, por exemplo. Tá? Eles têm o próprio corpo deles se defende contra a perda de água. Eles têm uma pele mais seca do que os anfíbios. Esse tipo de ovo contém reservas de água e nutrientes utilizadas pelo embrião durante o seu desenvolvimento e apresenta estruturas que dificultam a perda de água para o ambiente. A própria casca, né? A casca não deixa o ovo perder água. Próximo. A pele da maioria dos répteis é revestida por escamas ou placas córneas que evitam a perda de água. Então, eles têm uma casca dura, né? Uma pele com escamas que protege o animal da perda de água. Aí aqui embaixo, são ectotérmicos. De novo, o que são ectotérmicos? Eles não têm calor próprio, o corpo não gera calor. Eles precisam do calor do ambiente para se aquecer. Muitas vezes a gente vê vídeos aí na internet ou na TV, o jacaré ou o lagarto tomando sol paradinho. Até tem uma frase assim, quando a pessoa não está fazendo nada, fala que está lagarteando. Está lagarteando, então tá igual um lagarto, paradinho ali, tomando um sol, se aquecendo. Serpente também, às vezes faz isso, toma um pouco de luz ali para poder aquecer o corpo. Respiram por um par de pulmões que apresentam maior superfície para trocas gasosas do que o dos anfíbios. O anfíbio adulto, ele tem pulmão, mas é um pulmão mais simples, tá? O pulmão
dos répteis ele é duplo. Então nós temos 2 pulmões nos répteis. E claro, o ser humano e os mamíferos também têm 2. Então os répteis já são mais evoluídos do que os anfíbios. Geralmente são ovíparos, ou seja, bota o ovo, com fecundação interna. Então a fecundação é dentro da fêmea, depois que fecundou o ovo, aí ela bota o ovo para poder chocar. Os répteis estão distribuídos de maneira mais ampla em ambientes terrestres do que os anfíbios. Ou seja, os répteis eles estão mais adaptados ao meio ambiente seco, né? Terrestre seco. Estão mais espalhados pelo planeta também. Isso está relacionado, entre outras características, à proteção do corpo dos répteis contra o ressecamento, à fecundação interna e aos ovos com casca, que proporcionam independência do ambiente aquático para a reprodução. Então, a fecundação interna, a produção dos ovos com casca, a pele com escamas, tudo isso ajuda o animal não perder água. Então, eles são seres adaptados a ambientes mais secos. Aí diz assim: há 3 grupos principais de répteis: os quelônios, que são representados pelas tartarugas, os cágados e os jabutis. São todos parecidos, né, com aquela carapaça em cima. Os crocodilianos, que são quem? Os jacarés, os crocodilos e os gaviais. E os escamados, que são os lagartos e as serpentes. Então, viu só? 3 grupos. Vou repetir. Os quelônios são tartarugas, cágados e jabutis. Os crocodilianos são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. E os escamados, que são os lagartos e as serpentes. 3 grupos de répteis, beleza? Lembra que eu falei que tinham 3 grupos de anfíbios, né? Anfíbios também, e 3 grupos de répteis e 2 de peixes, né? 2 grupos de peixes, 3 de anfíbios, 3 de répteis. Aqui nós temos a imagem de um jacaré. Aqui, ó, esse aqui é o jacaré do Pantanal. Está dizendo assim, ó, jacarés, crocodilos e gaviais apresentam focinho alongado, dentes pontiagudos e corpo recoberto de placas córneas. Olha lá as placas no corpo, dá para ver bem, ó. Como ele é todo divididinho aqui, ó. Placas córneas. Formando uma couraça resistente. Então é muito forte por fora. Esses animais pertencem ao grupo dos crocodilianos. Na foto nós temos um jacaré do Pantanal. O nome dele é Caimã Yacaré. Caimã Yacaré é o nome do jacaré do Pantanal. Olha só. Aí ele está aqui numa boa, tomando um sol, com a boca aberta ali, né? Tá tomando um solzinho ali para poder aquecer o corpo, já que ele é um ectotérmico. Beleza? Vamos para outra página. Bom, eu mostrei aqui a imagem do jacaré, que é do grupo dos crocodilianos. Vamos ver o do grupo dos escamados aqui, ó, e dos quelônios. Aqui nós temos uma serpente. Está dizendo assim: as serpentes têm corpo revestido por escamas e realizam muda de pele, troca de pele ao longo da vida, juntamente com os lagartos. Os lagartos também fazem isso. As lagartixas, as iguanas e os camaleões também trocam de pele. Elas compõem o grupo dos escamados. Então, o que nós temos aqui nos escamados? Serpentes e lagartos. Tá? Aqui está mostrando a serpente e ela está trocando a pele, olha só. Ela está soltando a pele de fora aqui. Vai trocar a pele, né? Beleza? Faz isso algumas vezes na vida. Os escamados. Então, agora vamos ver os quelônios. Está aqui uma imagem. Tartaruga marinha aqui, né? Bonita. Diz assim: tartarugas, cágados, jabutis constituem o grupo dos quelônios. Apresentam uma carapaça dura, essa cascona dura aqui atrás, constituída por placas ósseas em volta do tronco. Essa carapaça funciona como proteção para os órgãos internos. Então, aqui dentro estão todos os órgãos, né? Está protegido aqui, como se fosse a casa da tartaruga. Na foto, tartaruga verde. O nome dela é Chelonia midas. Alguns dos quelônios conseguem colocar a cabeça e os membros todos para dentro dessa carapaça aí. Esconde o corpo completamente lá dentro. Por exemplo, os jabutis. Os jabutis conseguem fazer isso, tá? Outros não. Apesar de eles terem essa carapaça dura aqui, eles não conseguem recolher a cabeça lá para dentro. Pode até encolher um pouco aqui, né? Mas não recolher totalmente lá dentro. Tá bom? Então, lembrando,
três grupos de répteis: os crocodilianos, crocodilos, jacarés e gaviais, os escamados, as serpentes e os lagartos, e os quelônios, tartarugas, cágados e jabutis. Beleza? Ok. Então agora vamos ver aqui, ó. Animais venenosos e peçonhentos. Qual é a diferença de venenoso e peçonhento? Vamos lá. Animais venenosos são aqueles que produzem toxinas, veneno, mas não apresentam estrutura para inocular nas suas vítimas. Ou seja, ele tem veneno, mas ele não tem estrutura para injetar no inimigo o veneno ou na presa. Ou seja, dependem do contato físico para que essas toxinas sejam liberadas. Esse é o caso de alguns sapos, rãs e peixes. Então, sapos, rãs e peixes, eles são venenosos. Tem que algum animal morder ele, ou apertar ele, ou relar nele, para poder entrar em contato com o veneno. Tá? Esses são animais venenosos. Agora, e os peçonhentos? São aqueles capazes de inocular, ou seja, injetar as toxinas, né, o veneno nos outros animais. Esses animais possuem estruturas especializadas na introdução da peçonha, do veneno, quando fala peçonha é veneno, no organismo da vítima. Por exemplo, uma cobra, uma serpente que tem os dentões e o veneno sai pela pontinha dos dentes. Essa é uma estrutura de inoculação do veneno, ele injeta o veneno na vítima. Então, a serpente, ela é peçonhenta, certo? É diferente de venenoso. O venenoso alguém tem que se alimentar dele, morder ele ou relar nele. Já os peçonhentos, eles injetam veneno na vítima. Esse é o caso, então, das serpentes, que têm dentes ligados a glândulas de peçonha. Existem artrópodes que também são peçonhentos, né? O escorpião, por exemplo, ele tem aquele rabinho que ele injeta o veneno na vítima, então ele é peçonhento, tá bom? Algumas aranhas também, né? As aranhas que picam e injetam veneno na vítima também são peçonhentos. Beleza. Ok, então vamos seguir? Bom, pessoal, a gente não vai mais seguir porque a gente terminou aqui. A gente então viu peixes, anfíbios, répteis. Foram três, né? Três vertebrados que nós vimos. E aí eu vou deixar uma outra atividade que é a avaliação, né? Vai valer 30 pontos e essa avaliação ela vem lá de trás. Eu vou deixar escrito certinho aí as páginas, mas vem desde começo de invertebrados, tá? Desde começo de animais, aliás, né? Mas eu vou deixar as páginas certinhas aí para você poder estudar, para poder responder essa provinha aí que também vale 30 pontos. Beleza, pessoal? É isso. Então, essa é a nossa atividade da semana. Espero que você tenha feito aí as anotações no seu caderno, né, que vão te ajudar a responder a prova, inclusive, e ter o conteúdo em dia. Beleza? A tarefa, então, é resolver esse questionário valendo nota. Valeu, pessoal! Nos vemos na semana que vem. Semana que vem nós vamos ver as aves e os mamíferos e encerrar essa parte, né? Vai ter depois a hora da leitura, com vários textos para a gente fazer a leitura. E aí a gente já vai encerrando essa parte sobre animais, ok? Depois nós vamos mudar de assunto completamente. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.